todos os amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Valdeir e este é um canal de comentários bíblicos, onde semanalmente eu trago aqui comentários sobre a palavra de Deus. E nessa ocasião, os nossos comentários têm sido sobre o livro de Daniel. Já fizemos comentários do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8. E dando continuidade hoje, estaremos comentando o capítulo de número 9. Mas antes, quero agradecer a cada um de vocês que tem visualizado aí os nossos conteúdos, que tem se inscrevido aqui no canal e também compartilhado com seus amigos aquilo que temos postado. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Queridos, para fazermos o comentário de hoje, eu quero ler 2 versículos e depois trazer de uma forma bem objetiva um comentário sobre todo o conteúdo do capítulo 9 de Daniel. E os versículos que quero ler com vocês são de número 18 e de número 19, que nos dizem assim: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Queridos, Daniel, capítulo de número 9, ele se inicia de uma maneira muito interessante. Você que já tem me acompanhado aqui, ou você que já conhece os relatos bíblicos, sabe muito bem do que se trata o assunto. Porém, você que não tem essa familiaridade com o texto bíblico, eu vou resumir brevemente. Esse período aqui era um período em que Israel estava cativo dentro da Babilônia, aonde hoje é possivelmente o atual Iraque. A nação de Israel estava cativa ali dentro. E esse cativeiro acontece porque durante muitos anos Israel desprezou, desobedeceu a Deus. Então Deus permitiu que os seus inimigos babilônicos viessem, destruíssem a sua cidade, chamada Jerusalém, o seu país ali foi se destruído, e eles foram, o povo ali foi levado, aqueles que não foram mortos, foram levados escravos, cativos para dentro da Babilônia. Aí lá eles vão crescer, vão se desenvolver. Então, queridos, a Bíblia vai nos contar aqui em Daniel essa presença, essa atuação do povo de Israel dentro da Babilônia. E ao chegarmos aqui no capítulo de número 9, nós vamos ver Daniel, um homem de Deus, um servo do Senhor. Ele busca nos escritos proféticos conhecer a palavra do Senhor, conhecer as profecias. E quando ele estuda os escritos proféticos de Jeremias, ele vai entender, através desse estudo que ele faz, ele vai compreender que o período desse cativeiro de Israel dentro da Babilônia duraria cerca de 70 anos. E quando ele tem essa compreensão, esse entendimento, já está quase se completando o período que havia sido determinado por Deus, que serviria como um período de disciplina para que aquele povo se voltasse para ele novamente. E ele vai entender que esse período já está se encerrando e que ele é de 70 anos. Então, o capítulo de número 9 pode se dividir em 3 partes. A primeira sendo do versículo 1 ao 2, aonde Daniel diz que estudou os escritos proféticos e teve esse entendimento, que o período de cativeiro seria de 70 anos. Uma segunda parte, que seria aí dos versículos 3 até o 19, estará relatando sobre a oração que Daniel vai fazer, uma oração de reconhecimento, de arrependimento, e uma oração clamando pelo perdão e restauração da nação de Israel. E uma terceira parte, que seriam dos versículos finais, retrata acerca de uma aparição, uma visitação do anjo Gabriel até Daniel,
anunciando a ele coisas futuras que iria acontecer acerca do povo de Israel. Basicamente, o conteúdo do capítulo 9 seria resumido nessas 3 partes. E sendo assim, eu quero trazer um comentário em cima de cada uma delas nessa ocasião, de uma maneira bem objetiva. Queridos, o primeiro comentário que eu quero trazer é em cima dessa atitude que Daniel teve. Daniel, ele vai se dedicar a conhecer os escritos que ele tinha acesso na sua época. Esses escritos eram escritos de profecias, de profetas que antecederam a sua vida. E precisamente ele estuda os escritos do profeta Jeremias, homem esse que durante muitos anos profetizou sobre Israel antes que o cativeiro acontecesse. Porém, muitas daquelas pessoas não deram ouvidos às profecias de Jeremias e foi inevitável o cativeiro acontecer na história de Israel. Então, queridos, Daniel, ele se põe a estudar as escrituras proféticas que ele tinha na época. Ele se põe a buscar compreender e quando ele se dedica a isso, ele vai ter um entendimento, ele vai ter a compreensão que eles estariam naquela situação durante um período, mas que aquele período iria acabar e já estava se acabando. E com isso eu quero trazer para nós, como comentário nessa oportunidade, que nós precisamos nos dedicar, queridos, a compreender as palavras do Senhor. Hoje nós temos acesso não somente aos escritos proféticos, não somente aos Pentateucos, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos acesso também aos evangelhos, que narram a história de Jesus e também a história dos apóstolos e de toda a igreja que se iniciou ali em Atos capítulo 2. Nós temos acesso às profecias bíblicas contidas no livro também de Apocalipse e nós precisamos dedicar tempo de qualidade para estudarmos, porque estudando, pesquisando, nós iremos entender como é o agir de Deus, o porquê de muitas coisas estarem acontecendo nos nossos dias. Por que muitas pessoas, queridos, elas ficam desesperadas com tudo que está acontecendo, aflitas com tudo que está vindo sobre a terra? Porque elas não têm o hábito de buscar na palavra do Senhor, entender o porquê que tudo está acontecendo. Porque aqui nessa palavra, querido, você vai conseguir compreender todas as coisas que estão vindo sobre a terra, tudo o que está acontecendo. E concernente à sua vida, quando você estuda a palavra de Deus, você vai entender qual é a vontade de Deus, você vai entender, querido, o porquê de muitas coisas você possa estar vivenciando nesses dias. A palavra de Deus, quando você a estuda, quando você dedica tempo a ela, querido, ela vai produzir vida sobre você, ela vai trazer esperança sobre o seu coração, ela vai te fazer entender que esse período que nós estamos passando aqui agora é um período momentâneo. Ele não vai durar para sempre, ele não vai prevalecer para sempre, mas ele vai passar, porque a palavra de Deus, querido, ela nos faz entender que tudo passa, querido. Céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor, essas permanecerão. Por isso, como Daniel, é muito importante que nós, queridos, nos dediquemos ao estudo da palavra, que nós venhamos não só ouvir as pessoas ministrar, mas que nós tenhamos o hábito de adentrarmos um lugar reservado da nossa casa e buscarmos entender, Senhor, o que o Senhor quer me dizer através da palavra. E qual tem sido o tempo que nós temos feito isso, queridos? Qual tem sido as oportunidades que a palavra do Senhor tem sido estudada por nós? Mas veja bem, Daniel ele vai ter uma compreensão maravilhosa de que aquele período de vergonha estava se acabando. E esse entendimento ele tem não é porque ele é muito sábio, porque ele tem muito conhecimento, não, mas ele vai ter porque ele se dedicou, se pôs a estudar as escrituras proféticas. Queridos, é importante também, como segundo comentário eu quero deixar aqui, estudar as escrituras é o primeiro
E o segundo comentário é a outra atitude que Daniel vai ter. Ao entender o que a palavra dizia a ele, ele se põe a orar, porque ele compreende que são 70 anos de cativeiro e agora ele sabe que já está se concluindo esses 70 anos, então o que ele vai fazer? Ele se põe a orar. Eu e você precisamos também ter essa atitude. A nossa vida ela precisa ser pautada na oração também. Daniel, ele busca a Deus em oração e durante a sua oração ele vai derramar a sua alma. Ele vai dizer para Deus que de fato Israel pecou e por isso estava vivendo toda aquela situação de opróbrio, de vergonha. Ele vai reconhecer, queridos, que ele e a sua nação, ou toda a sua nação, desprezou as palavras do Senhor, e por terem desprezados aqueles que muitas vezes traziam a palavra de Deus a eles, aquele mal lhes sobreveio, estava durando durante todo aquele tempo. E durante a sua oração também, ele vai reconhecer que a Deus pertence toda a sabedoria. Aos homens apenas a confusão, mas a Deus toda a sabedoria e também misericórdia. Ele então vai concluir a sua oração, dentro dos versículos que nós lemos, ele vai dizer: Deus, nós aplicamos ou lançamos o nosso clamor, não confiando ou não fiados em nossa justiça, não em nossas obras, mas nós lançamos o nosso clamor diante do Senhor em tuas muitas misericórdias. Queridos, e isso é importante na vida cristã. Eu e você precisamos todos os dias reconhecer diante de Deus quem nós somos, porque cá entre nós, a Deus nós não podemos enganar. Nós podemos parecer ser uma coisa que não somos para os outros, mas, queridos, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece não só o que nós falamos, mas Ele já conhece as palavras antes que essas saem na nossa boca. Deus, querido, Ele conhece a nossa vida de uma forma melhor do que todas as pessoas que nós podemos imaginar. Por isso nós temos que ter esse hábito, essa prática de nos colocarmos diante de Deus e derramarmos o nosso coração perante Ele. Falarmos para Ele das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas preocupações. Daniel, ele se derrama diante de Deus. Ele diz: Deus, nos perdoa, restaura, tem misericórdia. Ele não se apresenta diante de Deus de uma forma autoritária, dizendo: olha, o tempo já está concluindo e a hora é chegada, então eu reivindico. Não. Pelo contrário, ele se humilha diante de Deus, reconhecendo que o que eles de fato mereciam pela desobediência deles era aquela disciplina. Mas ele se coloca dizendo: Deus, eu também reconheço que o Senhor é misericordioso e que o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor pode nos restaurar novamente. E a oração dele é em cima disso. E da mesma forma, queridos, se você se pôr a orar, se eu e você nos colocarmos a orar, Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode restaurar aquilo, querido, que foi destruído, que foi totalmente aniquilado. Deus, querido, ele é ilimitado. O seu poder não está condicionado a o que as pessoas podem determinar ou não. Deus opera o impossível. Deus faz o impossível. Deus, querido, pode mudar a sua história, pode fazer nova todas as coisas. E Daniel, ele se põe a orar, porque ele entende que Deus é poderoso e que Deus pode restaurar a sua nação tão amada, tão querida, o seu país de Israel. E, queridos, você e eu precisamos orar. Ao entendermos a palavra, precisamos orar a Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que pode nos sustentar em meio a esse período que nós estamos vivendo, e é Ele que pode mudar toda a situação. Queridos, e o texto conclui
com um comentário que eu quero concluir também, acerca de uma profecia que o anjo Gabriel traz a Daniel. O anjo anuncia que haveria um período sobre a nação de Israel. Alguns acontecimentos iriam vir sobre aquela nação. Inclusive o anjo anuncia acerca do próprio Messias, do próprio Jesus, que viria a Israel. E de fato isso aconteceu. O anjo também vai lhe anunciar coisas, profecias futuras, que ainda também acontecerão no tempo determinado. E fato é, querido, e eu quero concluir aqui, que todas as palavras do Senhor, elas se cumprem. O tempo que Deus determinou sobre Israel foi cumprido à risca. E tudo que Deus diz acerca de nós também, querido, será cumprido à risca. Então eu quero dizer para você, se dedique à palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Quero dizer para você, querido, ore, busque direção do Senhor e apresente a Ele a sua alma, o seu coração diante dele. E entenda que toda palavra se cumprirá em nome do Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado. Eu agradeço de todo o meu coração por ter acompanhado até aqui. Se você pode, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ou compartilhe esse conteúdo com as pessoas que Deus tocar no seu coração. Até o nosso próximo comentário em Daniel, capítulo de número 10. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus.